Isabela Santos nunca imaginou que um dia estaria em pé sobre um palco, vestida de branco, com uma máscara cobrindo seu rosto, enquanto homens ricos faziam lances pela sua virgindade. Mas naquela noite chuvosa de julho, 3 meses antes desse momento de horror, tudo o que ela queria era salvar a vida da sua mãe. E o preço dessa salvação seria mais alto do que qualquer dinheiro poderia pagar. Era uma quinta-feira comum no centro de São Paulo, quando Isabela recebeu a notícia que mudaria tudo. A médica do Hospital das Clínicas olhou para ela com aquela expressão que todo mundo reconhece. A expressão de quem vai dizer algo terrível. Dona Maria precisa de uma cirurgia cardíaca urgente. É uma válvula nova, tratamento especializado. Sem isso, ela tem no máximo 2 meses de vida. Isabela sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. A médica continuou, e cada palavra era como uma facada. O valor total é de R$300 mil. Pelo SUS, a fila de espera é de 8 meses. Isabela trabalhava como faxineira no Edifício Empresarial Paulista, um prédio comercial cheio de escritórios de empresas milionárias. Ganhava R$2.200 por mês, trabalhando de segunda a sábado, das 10 da noite às 6 da manhã. Fazia aquele horário porque pagavam R$200 a mais que o turno normal, e cada centavo era precioso. Durante o dia, cuidava da mãe, que morava com ela num apartamento pequeno de 2 cômodos no Capão Redondo, Zona Sul. R$300 mil era o mesmo que ela ganhar durante mais de 11 anos, sem gastar um único centavo. Impossível. Naquela mesma noite, Isabela estava limpando o 23º andar, quando precisou parar para chorar no banheiro. Foi ali, sentada no chão frio do banheiro corporativo, que ela pensou nele pela primeira vez naquele dia. Felipe Mendes, o homem que ela amava em segredo há 3 anos. O CEO da Mendes Construções, dono de metade dos prédios comerciais da Avenida Paulista. Ele sempre chegava cedo ou saía tarde, e quando passava por ela nos corredores, Deus, o perfume dele ficava no ar. Isabela guardava um guardanapo de papel que ele tinha usado uma vez na cafeteria. Estava escondido dentro da sua Bíblia em casa. Ela sabia que era patético, mas era o único pedaço dele que podia ter. 3 dias depois, Isabela estava na casa da sua melhor amiga, Júlia Ferreira, uma cabeleireira dona de um salãozinho no Jabaquara. Júlia tinha acabado de fazer as unhas dela de graça, tentando animá-la quando soltou a bomba. Isa, olha, eu sei que você vai achar loucura, mas... Júlia mexeu no celular e mostrou um anúncio discreto num site suspeito. Tem um leilão de virgindade para milionários. Pagam fortunas, tipo milhões mesmo. Isabela sentiu náusea imediata. Júlia, pelo amor de Deus, isso é nojento. Júlia segurou as mãos dela. Eu sei, amiga, eu sei, mas é 300 mil. Sua mãe tem 2 meses. Isabela recusou com tanta força que brigou com Júlia e saiu batendo a porta. Voltou para casa ainda revoltada, ainda com raiva da amiga por ter sugerido algo tão degradante. Mas naquela mesma noite, às 3 da madrugada, Dona Maria acordou gritando de dor, segurando o peito. Isabela chamou a ambulância desesperada e no hospital ouviu o médico dizer: foi um princípio de infarto. Ela não aguenta muito mais sem a cirurgia. Semanas, talvez dias. Isabela voltou para casa às 7 da manhã com a mãe medicada e dormindo no quarto ao lado. Sentou-se no chão da sala, olhou para o teto rachado e chorou até não ter mais lágrimas. Então, com as mãos tremendo, pegou a tesoura da cozinha e cortou o próprio cabelo comprido. Aquele cabelo que a mãe sempre dizia que era a coisa mais bonita dela. Cortou tudo, deixando apenas alguns centímetros. Juntou os fios, colocou num saco e foi até uma loja que comprava cabelo natural. Vendeu tudo por R$750. Quando a mulher da loja contou o dinheiro na mão dela, Isabela desabou ali mesmo, chorando no chão. R$750, uma piada cruel. Naquela tarde, com o cabelo curto e irregular, os olhos inchados de tanto chorar, Isabela pegou o celular e ligou para Júlia. A amiga atendeu no primeiro toque e antes que dissesse qualquer coisa, Isabela sussurrou com a voz quebrada: me manda o link do leilão.
Do outro lado da linha, Júlia começou a chorar também. Tem certeza, Isa? Tem certeza mesmo? Isabela olhou para a porta do quarto onde a mãe dormia e sentiu algo morrer dentro dela. Manda logo, Ju, antes que eu mude de ideia. Quando Felipe Mendes entrou naquela mansão em Alphaville na noite de sábado, a última coisa que esperava era sair de lá com o coração completamente destruído. Ele estava ali para acabar com aquele leilão nojento, expor a operação e destruir Marcos Tavares, seu maior rival de negócios. Mas então ela subiu no palco e o mundo dele parou de girar. O leilão acontecia numa mansão particular no condomínio Tamboré, zona oeste de São Paulo. Isabela tinha recebido as instruções por e-mail. Chegar às 21 horas, entrar pela porta dos fundos, vestir a roupa que estaria no quarto 3. Júlia insistiu em ir junto, mas Isabela recusou. Se eu vou fazer essa vergonha, vou fazer sozinha. No Uber até lá, o motorista tentou puxar conversa, mas ela ficou em silêncio absoluto, olhando pela janela, tentando não vomitar de nervoso. Às 20h45, ela estava na frente daquela mansão gigantesca, com as pernas bambas querendo desaparecer. Uma mulher de meia-idade, vestida de preto, muito elegante e muito fria, levou Isabela até um quarto no segundo andar. Você é a número 7. Vista isso, coloque a máscara e espere ser chamada. Não tire a máscara até estar sozinha com o comprador no quarto privado. Em cima da cama estava um vestido branco, tipo vestido de noiva, mas curto e justo, e uma máscara veneziana prateada. Isabela olhou para aquilo tudo e pensou: mãe, me perdoa pelo que eu vou fazer. Vestiu tudo com as mãos tremendo tanto que mal conseguia fechar o zíper. Quando olhou no espelho, não se reconheceu. Parecia outra pessoa, parecia uma boneca, um objeto. No salão principal, 23 homens estavam sentados em poltronas de couro, bebendo uísque importado, rindo, fazendo piadas. Homens ricos, poderosos, nojentos. Felipe estava no canto, de máscara preta, observando tudo com nojo absoluto. Ele tinha um pendrive no bolso, pronto para gravar evidências e entregar para a polícia. Marcos Tavares, dono de uma construtora rival, estava no centro da sala, sendo o anfitrião. Cavalheiros, a noite promete. Temos 6 meninas esta noite, todas verificadas, todas puras. Os homens riram. Felipe sentiu raiva subir pela garganta. As primeiras garotas foram leiloadas rapidamente. Lances de 1 milhão, 1,5 milhão. Homens gritando números como se estivessem comprando gado. Felipe gravava tudo discretamente, mas cada segundo ali era tortura. Então o apresentador anunciou: e agora, senhores, nossa número 7. A porta se abriu e Isabela entrou no salão. Felipe olhou para ela e congelou. Não podia ser. Aquele jeito de andar, aqueles ombros tensos, aquelas mãos tremendo. Ele conhecia aquele corpo. Conhecia de 3 anos observando ela limpar o 23º andar do prédio dele toda noite. O leilão começou. Começamos com 500 mil reais. Um homem gordo de uns 60 anos levantou a placa. 1 milhão, outro gritou. Isabela estava paralisada no palco, sentindo as lágrimas encherem os olhos por trás da máscara. As luzes estavam quentes demais, o vestido apertado demais, ela não conseguia respirar direito. 1.800.000, o homem gordo de novo lambendo os lábios. 2 milhões. Felipe observava tudo em choque absoluto. Era ela. Ele tinha certeza agora, mas por que ela estava ali? Por que Isabela estava naquele lugar maldito? O lance chegou em 2.500.000, com o velho gordo parecendo que ia ganhar. Ele já estava se levantando, ajeitando a gravata com um sorriso nojento no rosto. Isabela fechou os olhos por trás da máscara, sentindo que ia desmaiar. Foi quando uma voz grave, fria como gelo, cortou o silêncio. 5 milhões de reais. Todos os homens viraram para olhar. Felipe estava em pé, com a mão levantada, os olhos fixos em Isabela. 5 milhões de reais. E ninguém mais dá lance. O silêncio na sala era absoluto. O apresentador gaguejou. Sim, 5 milhões. Algum lance maior. Nada. Vendida.
Isabela ouviu aquela voz e sentiu o corpo inteiro tremer. Ela conhecia aquela voz. Ouvia ela todos os dias no prédio, quando ele falava no telefone nos corredores. Não. Não podia ser. Por favor, Deus. Não podia ser ele. Uma mulher de preto levou Isabela para uma sala privada no 3º andar. O comprador virá em instantes. Pode tirar a máscara agora. Isabela tirou a máscara com as mãos tremendo e esperou. Quando a porta se abriu e o homem entrou, ainda de máscara preta, o coração dela disparou. Ele fechou a porta, trancou e lentamente tirou a máscara. Felipe Mendes. O homem que ela amava em segredo há 3 anos estava ali, parado na frente dela, com os olhos mais tristes que ela já tinha visto. Isabela sentiu as pernas falharem, a visão escurecer, e desmaiou antes de bater no chão. Felipe correu e a segurou antes que caísse. Isabela acordou deitada num sofá de couro, com uma toalha fria na testa, e Felipe ajoelhado ao lado dela, segurando um copo de água. Por um segundo, ela pensou que tinha sido um pesadelo. Mas então olhou em volta. Viu a sala luxuosa, viu ele ali, e a realidade caiu como um balde de água gelada. Ela tentou se levantar rápido demais, tonta, e ele segurou o braço dela com firmeza. Calma, bebe isso primeiro. A voz dele estava diferente. Mais suave, mas ainda tensa. Isabela pegou o copo com as 2 mãos, tremendo tanto que a água quase derramou. Bebeu tudo de uma vez, sem olhar para ele, com vergonha queimando o rosto inteiro. Como ela ia olhar nos olhos do homem que amava em segredo, depois de ter sido comprada por ele num leilão de virgindade? Felipe se levantou, deu alguns passos para trás, enfiou as mãos nos bolsos da calça social. Ficou em silêncio por alguns segundos eternos. Então falou, e cada palavra saiu pesada. Eu não vou te tocar, Isabela. Ela congelou. Ele sabia o nome dela. Claro que sabia. Ele era o dono do prédio. Mas ouvir o próprio nome na boca dele fez algo estranho no peito dela. Felipe virou de costas, olhando pela janela enorme que dava vista para São Paulo inteira iluminada. Eu te observo há 3 anos. A voz dele saiu baixa, quase confessional. Desde o primeiro dia que você começou a trabalhar no meu prédio, eu sei que você limpa o 23º andar. Sei que você sempre chega às 22h15. Sei que você cantarola a música Shallow, da Lady Gaga, toda quinta-feira às 23h, quando limpa as janelas da sala de reuniões. Isabela sentiu o coração disparar. Como ele sabia disso tudo? Felipe se virou para ela e nos olhos dele tinha uma dor profunda. E eu sei que toda quinta-feira, meia hora depois, você vai ao banheiro do corredor e chora por 15 minutos. Isabela levou a mão à boca, abafando um soluço. Como você... Por que você... Felipe deu um passo na direção dela. Porque eu fico trabalhando até tarde. Muito tarde. Mais tarde que o necessário. E durante esses 3 anos, a única coisa que me fazia querer continuar naquele escritório vazio era saber que você ia aparecer. Te ver existir, Isabela. Só existir. Ele passou a mão pelo cabelo, claramente lutando com as próprias palavras. Eu não vim aqui esta noite para te comprar. Eu vim para destruir esse leilão nojento. É uma operação do Marcos Tavares, meu rival. Eu ia gravar tudo e entregar para a polícia. Isabela finalmente encontrou a voz, mesmo que saísse fraca e quebrada. Então por que você deu o lance? Felipe olhou para ela como se a resposta fosse óbvia. Porque quando você subiu naquele palco, quando eu percebi que era você, eu não consegui deixar nenhum daqueles porcos imundos te tocar. Não consegui. Ele cerrou os punhos. Aquele velho de 60 anos ia te levar. Eu vi o jeito que ele olhava para você. Eu prefiro queimar 5 milhões de reais do que deixar isso acontecer. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Isabela, silenciosas, quentes. Felipe se aproximou mais devagar, como quem se aproxima de um animal assustado. Ele parou a meio metro dela e, pela primeira vez, o rosto dele amoleceu. Isabela, o que te trouxe até aqui? O que aconteceu? Ela queria mentir, inventar qualquer coisa, mas estava cansada demais. Minha mãe...
Ela precisa de uma cirurgia de 300 mil reais. Sem isso, ela morre em semanas. Eu não tinha escolha. Eu não sabia o que fazer. A voz dela quebrou no final e ela desabou em soluços. Felipe fez algo que ela nunca imaginou. Ele se ajoelhou na frente dela, ficando na altura dos olhos dela. Levantou a mão devagar e tocou o rosto dela com uma delicadeza assustadora. Para ele mesmo, porque Felipe Mendes não tocava ninguém há 4 anos. Sua mãe vai ter a cirurgia. Felipe falou com uma certeza absoluta. Segunda-feira de manhã, Hospital Sírio-Libanês. Equipe do Dr. Henrique Almeida, o melhor cardiologista do país. Já está tudo pago, tudo resolvido. Isabela olhou para ele em choque total. O quê? Como? Eu não posso aceitar, eu não posso... Felipe colocou o polegar nos lábios dela, pedindo silêncio. Você não tem escolha agora. Já está feito. Amanhã eu te levo para buscar sua mãe e internar ela direto. Ela vai ficar bem, Isabela. Eu prometo. Os olhos dele estavam úmidos também, ela percebeu. E quanto a essa noite, aos 5 milhões, você não me deve nada. Absolutamente nada. Isabela não conseguia processar. Nada daquilo fazia sentido. Mas por quê? Por que você faria isso por mim? Eu sou ninguém, só uma faxineira. Você nem me conhece de verdade. Felipe soltou uma risada sem humor, meio triste, meio irônica. Não te conheço? Isabela, eu sei que você toma café com 2 colheres de açúcar e leite integral. Sei que você usa o perfume barato de morango que vende na farmácia. Sei que você lê romances no intervalo sentada na escada de incêndio. Sei que você guarda moedas num pote de sorvete vazio embaixo da pia da copa para as crianças da creche do seu bairro. Ele se levantou, oferecendo a mão para ela. Eu te conheço mais do que você imagina, e conheço há muito tempo. Isabela aceitou a mão de Felipe e se levantou, ainda processando tudo que ele tinha acabado de dizer. Ele a conhecia, realmente conhecia. Detalhes que ela achava que ninguém no mundo prestava atenção. Ele soltou a mão dela devagar, como se não quisesse, e voltou para perto da janela, recuperando aquela postura fria de empresário. A transformação foi rápida, de vulnerável para blindado em segundos. Isabela percebeu que aquele homem tinha muros altos em volta do coração. Felipe pegou um envelope pardo em cima da mesa de centro e entregou para ela. Preciso que você leia isso com atenção. É um contrato. Isabela pegou o envelope com receio, sentindo o peso do papel caro dentro. Que tipo de contrato? Ele suspirou pesado, como se as próximas palavras custassem muito. Um contrato de relacionamento falso. Preciso que você finja ser minha namorada por 6 meses. Apareça comigo em eventos sociais, jantares de negócios, festas da alta sociedade. Preciso que pareça real. Isabela abriu a boca para falar, mas ele levantou a mão pedindo que esperasse. Deixa eu terminar antes de você recusar. Felipe começou a andar de um lado para o outro da sala, nervoso pela primeira vez desde que ela acordou. Tenho uma mulher, Viviane Castro. Ela foi minha noiva há 4 anos. Íamos casar, tinha 300 convidados, igreja decorada, tudo pronto. No dia do casamento, 1 hora antes da cerimônia, ela fugiu com meu melhor amigo e sócio da empresa. Os dois me roubaram contratos milionários e tentaram afundar a Mendes Construções. A voz dele ficou mais dura. Levei 2 anos para recuperar a empresa. E agora ela voltou. Está em São Paulo de novo, tentando se reaproximar, mandando mensagens, aparecendo em lugares que ela sabe que eu frequento. Isabela sentiu raiva imediata dessa tal de Viviane. Como alguém podia fazer isso com outra pessoa? E você ainda gosta dela? É por isso que quer me usar de escudo? A pergunta saiu mais ácida que ela pretendia. Felipe parou de andar e olhou para ela com uma intensidade que fez Isabela segurar a respiração. Gostar? Isabela, eu odeio aquela mulher com cada fibra do meu ser. Mas ela não desiste. Acha que agora que eu recuperei a fortuna, pode voltar e fingir que nada aconteceu. Se ela me vir comprometido com outra pessoa, vai desistir. Vai finalmente me deixar em paz. Ele apontou para o envelope. Abre, lê as condições. Isabela abriu o envelope com as mãos ainda trêmulas. O contrato tinha 5 páginas,
tudo em linguagem jurídica complicada, mas algumas cláusulas estavam destacadas. Duração: 6 meses a partir da assinatura. Compensação financeira: R$50 mil mensais depositados em conta da contratada. Moradia: contratada residirá na cobertura do contratante no Jardim Europa para manter aparência de veracidade. Dormitório: compartilhado, mesma cama para caso de visitas inesperadas ou funcionários. Isabela sentiu o rosto esquentar. Dormir na mesma cama que Felipe? Aparições públicas, mínimo de 3 eventos mensais. Demonstrações de afeto, necessárias em público, incluindo abraços, beijos e contato físico para convencimento. Ela engoliu seco. A última cláusula destacada fez o coração dela apertar dolorosamente. Cláusula de não envolvimento emocional. Ambas as partes concordam que o relacionamento é estritamente profissional e contratual. Sentimentos românticos reais são expressamente desencorajados e podem resultar em quebra de contrato. Isabela leu aquilo 3 vezes. Felipe estava do outro lado da sala, de costas, tenso. Ela perguntou, baixinho, e se eu me apaixonar por você? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Felipe virou devagar e os olhos dele estavam frios de novo, distantes. Não se apaixone por mim, Isabela. Eu não sei amar mais. Essa parte de mim morreu há 4 anos naquela igreja. Isabela olhou para o contrato, para aquele homem lindo e quebrado do outro lado da sala e sentiu vontade de chorar de novo. Mas as lágrimas não vieram. Ela estava cansada demais para chorar. Você está me pedindo para fingir que te amo, enquanto você me paga por isso. Você percebe como isso é degradante? Felipe fechou os olhos por um segundo. Percebo, e me odeio por isso. Mas Isabela, sua mãe vai ter a melhor cirurgia, o melhor tratamento, acompanhamento médico pelo resto da vida. Você vai ter R$300 mil no final dos 6 meses. Vai poder estudar, mudar de vida, fazer o que quiser. E tudo que eu peço é que finja me amar por 6 meses. Isabela pegou a caneta que estava em cima da mesa, destampou e segurou em cima do papel. A mão dela tremia tanto que quase não conseguia mirar na linha. Uma lágrima caiu no papel, manchando a tinta de uma das palavras. Ela nem percebeu que estava chorando de novo. Assinou o nome Isabela Santos, com letra trêmula e irregular. Quando terminou, colocou a caneta na mesa e sussurrou. Pronto. Eu vendi minha alma agora. Felipe olhou para a assinatura dela, para a mancha da lágrima no papel, e algo passou pelos olhos dele. Dor, culpa, arrependimento. Ele fechou os olhos com força, como se tivesse acabado de fazer a pior coisa da vida dele. E talvez tivesse mesmo. A cobertura de Felipe no Jardim Europa era maior que todo o prédio onde Isabela morava no Capão Redondo. 300 metros quadrados de puro luxo, com vista para o Parque do Ibirapuera. Piscina na varanda, 3 suítes, uma cozinha gourmet que parecia de revista. Isabela entrou naquele lugar na segunda-feira de manhã, carregando uma mochila velha com suas poucas roupas, sentindo-se completamente deslocada. Felipe apontou para a suíte master. Seu quarto. Nosso quarto. A palavra nosso ecoou estranha no ar. A primeira noite foi a mais constrangedora da vida de Isabela. A cama king size parecia enorme e ao mesmo tempo pequena demais. Felipe tinha construído uma muralha de travesseiros no meio da cama, dividindo os 2 lados. Para você ficar confortável. Ele tinha dito isso sem olhar para ela, já deitando do lado dele, de costas. Isabela ficou do outro lado da muralha de travesseiros, rígida como uma tábua, olhando para o teto, ouvindo a respiração dele a poucos centímetros de distância. Dormiu talvez 2 horas a noite toda. De manhã, quando acordou, Felipe já tinha saído para trabalhar. A muralha de travesseiros continuava intacta. A cirurgia de Dona Maria foi um sucesso. Dr. Henrique Almeida era realmente o melhor, e a equipe médica do sírio-libanês tratou a mãe dela como se fosse uma rainha. Isabela passou 3 dias praticamente morando no hospital, e Felipe aparecia toda noite depois do trabalho,
sempre com flores novas, sempre perguntando se precisava de alguma coisa. Dona Maria acordou da cirurgia numa quinta-feira de tarde, fraca, mas sorrindo. A primeira coisa que ela perguntou foi: "Filha, quem é aquele rapaz bonito que fica te olhando com aquela cara de apaixonado?" Isabela sentiu o rosto esquentar. "Mãe, para com isso. Ele é complicado." Felipe tinha uma rotina rígida. Acordava às 5:30 da manhã, treinava na academia particular da cobertura por 1 hora, tomava banho, vestia terno perfeito e saía para o escritório às 7. Voltava sempre depois das 22 horas, cansado, tenso, carregando pasta cheia de documentos. Mas Isabela começou a notar pequenos detalhes estranhos. Toda manhã, quando acordava, tinha uma xícara de café pronto na cozinha, do jeito exato que ela gostava. 2 colheres de açúcar, leite integral, bem quente. Ele não estava lá para ver ela beber, mas o café estava sempre fresco, sempre pronto. Um dia, Isabela mencionou de passagem que adorava Nicholas Sparks, aqueles romances água com açúcar que todo mundo zoava. Foi uma conversa de 30 segundos no café da manhã de um sábado. Na segunda-feira seguinte, quando voltou do hospital, tinha uma estante nova na sala com todos os livros de Nicholas Sparks, edições novas, capas bonitas. 13 livros. Felipe estava trabalhando no escritório dele quando ela encontrou. Isabela foi até lá, bateu na porta. "Felipe, você comprou os livros?" Ele nem levantou os olhos do computador. Se está na casa, é para usar. Mas ela viu a pontinha de um sorriso no canto da boca dele antes de ele se controlar. Júlia foi visitar numa quarta-feira à tarde e quase infartou quando viu a cobertura. "Amiga, você está vivendo num filme. Esse homem é podre de rico." Elas estavam tomando vinho na varanda quando Felipe chegou mais cedo que o normal. Júlia ficou de olho arregalado quando viu ele de terno, todo poderoso e imponente. Felipe cumprimentou educado, mas formal, e foi se trocar. Júlia cutucou Isabela com força. "Amiga, esse homem está apaixonado por você e nem sabe. Eu vi o jeito que ele olhou quando entrou e te viu rindo aqui. Quase desmaiou." Isabela balançou a cabeça. "Ju, você está viajando. É tudo contrato, tudo fingimento." No sábado de tarde, Dona Maria recebeu alta hospitalar e Felipe insistiu que ela ficasse na cobertura também, numa das suítes. "Tem espaço de sobra e assim você cuida melhor dela." Dona Maria ficou encantada com Felipe e na primeira noite de jantar juntos os 3, ela segurou a mão dele do outro lado da mesa. "Filho, obrigada por tudo que você fez. Você salvou minha vida. Mas uma coisa eu vou te falar porque sou velha. E velha fala a verdade. Cuida do seu coração também, tá? Esse coração seu tá machucado demais, eu vejo nos seus olhos. Mas coração machucado pode sarar, só precisa da pessoa certa." Felipe ficou sem palavras, engoliu seco e só conseguiu assentir. 2 semanas depois, numa tarde de domingo, Felipe encontrou Isabela na varanda, olhando para a piscina com cara de vontade. "Você não sabe nadar?" Ela deu de ombros envergonhada. "Nunca aprendi. Nunca tive piscina para aprender." Felipe tirou o relógio caro, a camisa social, ficou só de calça e pulou na piscina. "Vem, eu te ensino." Isabela ficou parada, insegura, mas a voz dele ficou mais suave. "Confia em mim. Eu não deixo você afogar." Ela entrou na água devagar, de shortinho e camiseta, tremendo de nervoso. Felipe segurou a cintura dela, firme, mas delicado. "Relaxa, eu tô segurando." E foi a primeira vez em semanas que ela viu ele sorrir de verdade, um sorriso lindo que transformou o rosto todo dele. Isabela riu genuinamente, jogando água nele. Felipe riu também, e por alguns minutos pareciam só 2 pessoas normais, felizes, sem contratos, sem mentiras. O primeiro evento social aconteceu numa sexta-feira à noite, no Clube Hípico de Santo Amaro. Era um jantar beneficente para empresários, com direito a leilão de arte e champanhe francês, que custava mais que o salário mensal de Isabela. Felipe tinha levado ela numa boutique caríssima da Oscar Freire durante a semana, onde compraram 3 vestidos de festa. O que ela usou naquela noite era azul marinho, justo no corpo,
elegante, mas não vulgar. Quando ela saiu do closet pronta, Felipe parou no meio da sala, gravata pela metade, e ficou olhando para ela por 5 segundos inteiros sem piscar. Depois, voltou a fazer o nó da gravata sem dizer nada, mas as mãos dele estavam trêmulas. No carro, a caminho do evento, Felipe explicou as regras. Rodrigo, meu secretário, vai estar lá. Ele sabe da verdade. É a única pessoa que sabe. Todos os outros vão achar que estamos juntos de verdade. Viviane provavelmente vai aparecer também. Ela sempre aparece nesses eventos. Precisamos convencer todo mundo, especialmente ela. Isabela assentiu, nervosa, torcendo as mãos no colo. Felipe olhou para as mãos dela e, sem pensar muito, segurou uma delas. Respira. Você vai ficar bem. Eu vou estar do seu lado o tempo todo. O toque dele era quente, seguro, e fez o coração dela disparar. Quando entraram no salão de mãos dadas, todos os olhares se voltaram para eles. Isabela ouviu os sussurros. É a nova namorada do Felipe Mendes. Quem é ela? Nunca vi ele com ninguém desde a Viviane. Felipe ignorou todos. Puxou cadeira para ela sentar. Ficou perto o tempo todo, com a mão nas costas dela. Rodrigo apareceu. Um homem de uns 35 anos, alto, elegante, com um sorriso simpático. Então essa é a famosa Isabela. Prazer, querida. Pode me chamar de Rodrigo. Ele piscou para ela, cúmplice. Você é muito mais bonita do que o chefe falou. E olha que ele não para de falar de você. A noite estava indo bem até Viviane aparecer. Isabela a viu antes de Felipe. Uma mulher loira impecável, de vestido vermelho justo, maquiagem perfeita, corpo de academia particular, linda, rica e perigosa. Viviane caminhou direto para a mesa deles com um sorriso falso que não chegava nos olhos. Felipe, amor, quanto tempo? A voz dela era doce demais, enjoativa. Felipe ficou tenso ao lado de Isabela, a mandíbula travada. Viviane. A voz dele saiu gelada, cortante. Viviane fingiu não perceber o gelo e olhou para Isabela com desprezo mal disfarçado. E quem é essa gracinha? Isabela sentiu a raiva subir, mas se controlou. Felipe respondeu antes dela. Essa é a Isabela Santos, minha namorada. A palavra namorada soou estranha, mas boa ao mesmo tempo. Viviane soltou uma risadinha de deboche. Namorada? Sério, Felipe? E de onde você a tirou? Do shopping? Rodrigo bufou do outro lado da mesa. Viviane, com todo respeito, que tal você voltar para o buraco de onde saiu? Mas Viviane ignorou, focada em Isabela agora. Pobrezinha. Você acha que ele te ama? Felipe Mendes não ama ninguém. Ele só está com você por pena, querida. Ou por diversão. Quando ele cansar, vai te jogar fora como lixo. Felipe se levantou tão rápido que a cadeira quase caiu. Isabela nunca tinha visto ele tão furioso. As veias do pescoço saltadas, os olhos escuros de raiva. Cala essa boca imunda, Viviane. Você não tem direito de falar dela. Você não tem direito de falar de nada. Todo o salão ficou em silêncio, olhando. Viviane sorriu, satisfeita por ter tirado ele do sério. Tocou no ponto fraco, né, amor? Que novidade. Felipe não pensou, não planejou, não se controlou. Ele puxou Isabela pela cintura, a levantou da cadeira e a beijou. Na frente de todos, na frente de Viviane. Um beijo desesperado, intenso, profundo. A mão dele na nuca dela, a outra na cintura, apertando como se ela fosse escapar. Isabela ficou em choque por 2 segundos, mas então o corpo dela respondeu. Os braços dela subiram para o pescoço dele e ela retribuiu o beijo com a mesma intensidade. O salão inteiro ficou boquiaberto. Rodrigo sussurrou para si mesmo. Meu Deus, isso não está no roteiro. Viviane ficou branca, depois vermelha, e saiu da sala pisando duro nos saltos. Quando Felipe e Isabela finalmente se separaram, ofegantes, ele olhou para ela com uma expressão de puro pânico nos olhos, como se tivesse acabado de fazer a coisa mais errada e mais certa da vida dele ao mesmo tempo. Ele sussurrou só para ela ouvir, a voz rouca e tremendo. Desculpa. E então saiu andando rápido na direção do banheiro, deixando ela ali, paralisada, com os lábios ainda formigando. Isabela ficou em pé no meio do salão,
com 300 pessoas olhando sem saber o que fazer. Rodrigo apareceu do lado dela, segurando uma taça de champanhe. Toma, bebe isso, você vai precisar. Ela bebeu em 2 goles. Rodrigo suspirou. Ele está apaixonado por você, sabe? Completamente, irremediavelmente apaixonado. Só não sabe admitir ainda. Ou está com medo demais para admitir. Isabela olhou na direção que Felipe tinha ido. Eu ouvi ele. Depois que vocês assinaram o contrato, ele ficou no escritório até às 3 da manhã, quebrando coisas, gritando sozinho. Ouvi ele gritar, eu não posso sentir isso de novo, não posso. Rodrigo colocou a mão no ombro dela. Esse homem está aterrorizado do que sente por você. Isabela encontrou Felipe 20 minutos depois, na varanda vazia do clube, fumando um cigarro. Ela nem sabia que ele fumava. Ele estava apoiado na grade, olhando para o nada, com a gravata frouxa e os 2 primeiros botões da camisa abertos. Quando ouviu os passos dela, jogou o cigarro fora rápido, como um adolescente pego fazendo algo errado. Desculpa por aquilo lá dentro. Eu perdi o controle, não vai acontecer de novo. A voz dele saiu automática, ensaiada, falsa. Isabela se aproximou, devagar. E se eu quiser que aconteça de novo? Felipe fechou os olhos, as mãos agarrando a grade com força. Não faz isso, Isabela, por favor. Não faz isso comigo. As 3 semanas seguintes foram as mais tensas da vida de Isabela. Felipe voltou a ser frio, distante, evitando ela dentro da própria casa. Saía mais cedo, voltava mais tarde, às vezes dormia no sofá do escritório alegando que tinha trabalho. A muralha de travesseiros na cama virou quase um muro de concreto invisível. Dona Maria percebeu a mudança e perguntou para a filha o que tinha acontecido. Isabela mentiu dizendo que estava tudo bem, mas à noite, sozinha no quarto enorme, ela chorava baixinho, se perguntando como tinha sido idiota de se apaixonar pelo homem que a tinha contratado para fingir amor. Na quinta-feira, 3 semanas depois do beijo, São Paulo foi atingida por uma tempestade violenta. Raios cortavam o céu, trovões faziam as janelas tremerem e a chuva batia tão forte que parecia que o mundo ia acabar. Isabela sempre teve pavor de tempestades desde criança, quando um raio caiu no poste em frente da casa dela, no Capão Redondo, e explodiu, queimando 3 casas. Ela estava sozinha na cobertura, porque Dona Maria tinha ido passar o fim de semana na casa da Júlia. Quando a luz caiu às 22 horas, deixando tudo no escuro completo, Isabela entrou em pânico. Ela se encolheu no canto do quarto, abraçando os joelhos, tremendo toda vez que um trovão explodia lá fora. As lágrimas desciam pelo rosto dela sem controle. A respiração estava acelerada, quase uma crise de pânico. Foi quando ouviu a porta da frente se abrir, passos rápidos e a voz de Felipe chamando: Isabela, Isabela, onde você está? Ele tinha saído correndo do escritório quando viu a tempestade, dirigido feito louco pelos 23 quilômetros até a cobertura, encharcado até os ossos. Achou ela no chão do quarto, iluminada só pelos relâmpagos, tremendo e chorando. Algo quebrou dentro dele ao ver aquilo. Felipe se ajoelhou na frente dela sem pensar 2 vezes. Puxou ela para os braços dele, apertou forte. Ei, tá tudo bem, eu tô aqui agora. Isabela se agarrou nele como se estivesse se afogando e ele fosse a única boia no oceano. Enterrou o rosto no peito dele, molhando a camisa encharcada com mais lágrimas. Eu tenho tanto medo, tanto medo. Felipe passou a mão pelos cabelos dela, pela nuca, pelas costas, tentando acalmar. Eu sei, mas eu não vou deixar nada te machucar, prometo. Ficaram assim por minutos, ele segurando ela, sussurrando coisas suaves, até a respiração dela normalizar. Isabela levantou o rosto, olhou para ele na penumbra iluminada pelos relâmpagos e perguntou a única coisa que importava. Felipe, por que você me salvou naquela noite? Por que eu? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que ele não ia responder. Mas então ele falou, baixo, cru, verdadeiro. Porque durante 3 anos, toda vez que eu entrava naquele prédio vazio, frio, cheio de pessoas falsas e negócios sujos, você era a única coisa limpa que eu via. Você limpando aquele chão, cantarolando aquela música,
sorrindo para a planta murcha da recepção como se ela fosse uma amiga. Você era a única coisa real na minha vida inteira de mentiras. A voz dele quebrou no final. Isabela colocou a mão no rosto dele, sentindo a barba por fazer, a pele quente, o queixo tenso. Eu te amo, Felipe. Eu te amo desde o primeiro dia que te vi. Há 3 anos. Eu sei que é contra o contrato. Eu sei que você não quer ouvir isso, mas eu preciso falar porque se eu morrer amanhã, eu quero que você saiba que alguém te amou de verdade. Eu te amo. Felipe fechou os olhos e uma lágrima desceu pelo rosto dele. Uma única lágrima que Isabela limpou com o polegar. Não chora. Por favor, não chora. Mas ele já estava chorando, o tipo de choro silencioso de quem guardou dor demais por tempo demais. Felipe abriu os olhos, aqueles olhos escuros cheios de dor e desejo, e medo, e amor, e tudo ao mesmo tempo. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, delicado como se ela fosse de vidro. Eu não sei como amar mais, Isabela. Eu esqueci. Tenho medo de quebrar você. Tenho medo de não ser suficiente. Ela balançou a cabeça. Você já é suficiente. Você sempre foi. E então ela o beijou, devagar, suave, pedindo permissão com cada movimento. Felipe resistiu por 2 segundos, mas então algo cedeu dentro dele, e ele retribuiu o beijo com uma intensidade que tirou o ar dos dois. As mãos dele nos cabelos dela, na cintura dela, nas costas dela, como se quisesse memorizá-la pelo toque. Eles fizeram amor ali mesmo, no chão do quarto, iluminados só pelos relâmpagos, com os trovões abafando os gemidos e sussurros. Foi delicado e intenso ao mesmo tempo, cheio de lágrimas dos dois, cheio de promessas não ditas, cheio de 3 anos de desejo reprimido, finalmente liberado. Felipe chorou durante tudo, e depois, Isabela limpou cada lágrima, beijou cada pedaço de dor dele. Quando terminaram, ele a puxou para o peito dele, abraçou tão forte que doeu, e sussurrou no ouvido dela, a voz embargada. Você é minha primeira vez de verdade, Isabela. A primeira vez que eu realmente sinto alguma coisa. A primeira vez em 4 anos que eu não tô morto por dentro. E aquelas palavras foram mais valiosas que os 5 milhões de reais, mais valiosas que qualquer contrato ou acordo. Os 2 meses seguintes foram os mais felizes da vida de Isabela. Felipe mudou completamente depois daquela noite de tempestade. A muralha de travesseiros desapareceu e ele dormia com ela nos braços todas as noites, como se tivesse medo que ela sumisse e se soltasse. Ele chegava em casa mais cedo, trazia flores sem motivo, cozinhava omelete no domingo de manhã, ria das piadas ruins da Júlia quando ela visitava. Dona Maria olhava para os dois com aquele sorriso de mãe que sabe, que sempre soube, que eles iam acabar juntos de verdade. Mas a felicidade tem um jeito cruel de ser temporária quando você menos espera. Era uma terça-feira de manhã, início de outubro, quando Dona Maria acordou se sentindo estranha. Isabela estava preparando o café da manhã. Felipe já tinha saído para a reunião importante, e a mãe dela apareceu na cozinha pálida, suando frio, segurando o peito. Filha, tá tudo rodando. Não consigo. Isabela largou tudo e correu para segurar ela. Mãe, mãe, olha para mim. Mas Dona Maria desabou nos braços dela, pesada, os olhos revirando. Isabela gritou, pegou o celular, ligou para o SAMU, para Felipe, para todo mundo que conseguiu pensar. A ambulância chegou em 12 minutos. Felipe chegou em 15, correndo feito louco para dentro do apartamento. No hospital sírio-libanês, o doutor Henrique Almeida saiu da sala de emergência com aquela cara que médico faz quando a notícia é a pior possível. Foi um AVC hemorrágico extenso. Conseguimos estabilizar, mas... Olha, eu preciso ser honesto com vocês. O cérebro dela sofreu muito dano. Ela está em coma induzido agora, e as próximas 72 horas são críticas. Isabela sentiu as pernas falharem, e Felipe a segurou antes que ela caísse. Ela vai sobreviver, doutor? Por favor, me diz que ela vai sobreviver. O médico colocou a mão no ombro dela, e aquele gesto já era resposta suficiente. Vamos fazer tudo o que pudermos. Tudo.
Isabela passou os 3 dias seguintes no hospital, sem comer direito, sem dormir direito, rezando para todos os santos que conhecia. Felipe não saiu do lado dela nem por um segundo. Cancelou todas as reuniões, colocou Rodrigo para tocar a empresa e ficou ali, sendo o apoio que ela precisava. Júlia aparecia com comida, forçava Isabela a comer pelo menos algumas colheradas. No terceiro dia, numa quinta-feira de tarde, às 15h27, Dona Maria acordou. Os olhos dela abriram devagar, procuraram pela filha, e quando encontraram, ela sorriu. Aquele sorriso fraco, mas real, cheio de amor. Isabela segurou a mão da mãe, chorando de alívio. "Mãe, você voltou, você está aqui." Dona Maria apertou a mão dela com força surpreendente, depois procurou por Felipe com os olhos. Ele se aproximou do outro lado da cama e a mulher estendeu a mão para ele também. Segurou os dois, olhou de um para o outro com aquele olhar de quem sabe que está se despedindo. "Vocês dois nasceram um para o outro. Eu sempre soube. Desde o primeiro dia que ele apareceu no hospital com aquelas flores, eu soube." A voz dela saía fraca, com pausas longas entre as palavras. "Não desperdicem isso. Não desperdicem o amor. A vida é curta demais para viver com medo." O Dr. Henrique entrou no quarto com mais 3 médicos, fizeram exames rápidos e Isabela viu a preocupação nos rostos deles. Dona Maria também viu. Ela apertou as mãos dos dois com mais força, puxou eles para perto e sussurrou: "Isabela, minha filha linda, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não fica triste, tá? Eu vou estar sempre com vocês. Sempre." Ela olhou para Felipe. "Cuida da minha menina, filho. Ela é forte, mas todo mundo forte precisa de alguém para se apoiar. Promete para mim?" Felipe tinha lágrimas descendo pelo rosto, a voz saindo engasgada. "Prometo, Dona Maria. Prometo com a minha vida." Dona Maria fechou os olhos, o sorriso ainda nos lábios, e o monitor começou a apitar. Os médicos entraram em ação. Empurraram Isabela e Felipe para fora do quarto e começaram os procedimentos de ressuscitação. Isabela socou a parede do corredor, gritou, caiu no chão. Felipe a pegou no colo, sentou com ela no chão mesmo, a embalou enquanto ela gritava e chorava. Júlia chegou correndo, Rodrigo também, mas nada que ninguém dissesse fazia diferença. Às 16h02, o Dr. Henrique saiu do quarto com os olhos vermelhos. Não precisou falar nada. O silêncio dele disse tudo. O funeral foi 3 dias depois, num sábado chuvoso, no cemitério da Vila Mariana. Isabela descobriu que Felipe tinha pago por tudo. O caixão mais bonito, as flores, crisântemos brancos que eram as preferidas de Dona Maria, até os lanches para as pessoas que vieram. Júlia abraçou Isabela chorando. Sua mãe era um anjo, amiga, um anjo de verdade. Felipe ficou o tempo todo ao lado dela, segurando ela quando as pernas falhavam, sendo forte quando ela não conseguia ser. E quando abaixaram o caixão, quando a realidade bateu que a mãe tinha ido embora para sempre, Felipe a abraçou e chorou junto. Chorou alto, sem vergonha, pela primeira vez em 4 anos, se permitindo sentir a dor completa de perder alguém amado. Rodrigo olhou para aquilo e sussurrou para Júlia. Ela realmente transformou ele, devolveu a humanidade que ele tinha perdido. De volta à cobertura, Isabela encontrou um envelope em cima da cama com o nome dela escrito na letra trêmula de Dona Maria. Era uma carta que ela tinha escrito semanas atrás e pedido para Júlia guardar. Minha filha amada, se você está lendo isso, eu já parti. Não chora por mim, tá? Eu vivi, amei e vi minha filha se tornar a mulher mais incrível do mundo. Isabela, perdoa-se pelo leilão. Você fez o que o amor verdadeiro manda a gente fazer. Sacrificar tudo por quem a gente ama. Não tem vergonha nisso. Tem coragem. E agora, deixa alguém fazer esse sacrifício por você também. Deixa o Felipe te amar do jeito que você merece. Ele é um bom homem, só estava perdido. Mas você o achou. Sejam felizes, meus amores. Eu vou estar sempre olhando por vocês lá de cima, com todo o meu amor, mãe. Felipe leu a carta por cima do ombro dela, e quando terminou ele a abraçou por trás, enterrou o rosto no pescoço dela e sussurrou.
Eu vou passar o resto da minha vida merecendo você, Isabela. Juro por Deus que vou. Viviane Castro não era o tipo de mulher que aceitava a derrota. Quando viu Felipe beijando aquela pobretona no evento beneficente, quando percebeu que ele realmente estava apaixonado, algo perigoso despertou nela. Ela tinha perdido Felipe uma vez por burrice, por ter escolhido dinheiro fácil com o sócio dele, ao invés do império que ele construiria sozinho. Agora ele era bilionário de novo, mais rico e poderoso que nunca, e ela queria de volta o que achava que era dela por direito. E se precisasse destruir Isabela Santos no processo, destruiria sem piscar. Viviane contratou um detetive particular, um homem sem escrúpulos chamado Marcelo, que fazia qualquer coisa por dinheiro. Durante um mês, ele seguiu Isabela, fotografou, gravou, investigou cada pedaço da vida dela. Foi ele quem descobriu sobre o leilão, sobre os 5 milhões, sobre o contrato. Viviane sorriu quando leu o relatório. Tinha tudo o que precisava ali. Com a ajuda de um editor de áudio e algumas fotos tiradas de contexto, ela montou uma história perfeita. Áudios falsos de Isabela, confessando, para uma suposta amiga que só estava com Felipe pelo dinheiro, que estava esperando os 6 meses terminarem para pegar tudo e sumir. Fotos de Isabela no banco, depositando os 50 mil mensais, com legendas inventadas. Parecia real, parecia verdade. Na segunda-feira de manhã, 2 semanas depois do funeral de Dona Maria, Felipe estava no escritório quando Viviane apareceu sem avisar. Rodrigo tentou impedir, mas ela empurrou a porta e entrou, jogando um envelope pardo em cima da mesa dele. Felipe, amor, eu preciso te mostrar uma coisa, e você vai me agradecer por isso. Felipe olhou para ela com nojo. Sai do meu escritório, Viviane. Agora. Mas ela balançou a cabeça fingindo preocupação. Eu sei que você me odeia. Eu mereço. Mas eu não posso ficar quieta vendo você ser enganado de novo. Abre o envelope, por favor. Algo no tom dela fez Felipe pegar o envelope. E foi o maior erro que ele cometeu. Dentro tinha fotos de Isabela no banco, prints bancários mostrando os depósitos mensais e um pendrive. Felipe colocou o pendrive no computador e ouviu os áudios. A voz era de Isabela, ou pelo menos parecia ser, dizendo coisas horríveis. Claro que eu não amo ele, Ju. Tô nisso pelo dinheiro. 6 meses aguentando e eu saio rica. É só fingir bem fingido. Outro áudio. Ele é tão trouxa. Acredita em tudo. Acha que eu me apaixonei por ele. Ridículo. Felipe sentiu o sangue gelar, o coração disparar. Não podia ser verdade. Mas as fotos, os áudios, os extratos bancários, tudo batia. Viviane colocou a mão no ombro dele, falsa preocupação na voz. Eu sinto muito, Felipe. Eu realmente sinto. Mas você precisava saber a verdade. Felipe saiu do escritório 20 minutos depois como um homem possuído. Dirigiu até a cobertura queimando sinais vermelhos. Subiu de elevador com as mãos tremendo de raiva. Isabela estava na sala lendo um dos livros de Nicholas Sparks que ele tinha dado, quando ouviu a porta bater. Felipe, você voltou cedo? Ela viu a cara dele e congelou. Tinha algo errado, muito errado. Ele jogou o envelope na mesa de centro, a voz saindo gelada, cortante, cheia de veneno. Você é boa, vou te dar isso. Você é muito boa. Eu realmente acreditei. Acreditei que você me amava, que era diferente, que era real. Isabela pegou o envelope com as mãos tremendo, viu as fotos, leu as legendas e sentiu o mundo desabar. Felipe, isso não é verdade. Eu nunca falei essas coisas. Eu nunca... Isso é mentira. Ela tentou se aproximar dele, mas ele deu um passo para trás como se ela fosse tóxica. Mentira. Tá na sua voz, Isabela, sua voz. As fotos, os depósitos, tudo. A voz dele estava subindo, quebrando. Você é igual a Viviane. Exatamente igual. Eu fui idiota de novo. Idiota de achar que alguém podia me amar de verdade. Isabela estava chorando agora, desesperada. Não, amor, por favor, me escuta. Isso foi forjado. A Viviane fez isso. Ela quer te destruir. Felipe deu uma risada amarga, sem humor. Viviane me mostrou a verdade. Ela me salvou de ser enganado de novo. 6 meses, Isabela.
Era só isso que eu valia para você? 6 meses de fingimento? Ele apontou para a porta, a voz saindo fria como gelo. Sai da minha casa. Agora. Pega suas coisas e sai. Eu não quero mais te ver na minha frente nunca mais. Isabela caiu de joelhos soluçando. Felipe, por favor, pelo amor de Deus, eu te amo. Eu te amo de verdade. Por favor, não faz isso. Mas ele virou de costas, as mãos agarrando o batente da porta com tanta força que os dedos ficaram brancos. Sai, Isabela, antes que eu chame a segurança. Isabela saiu daquela cobertura sob chuva fina, carregando uma mochila velha com suas poucas roupas, chorando tanto que mal enxergava o caminho. Pegou o ônibus até a casa de Júlia, no Jabaquara, bateu na porta às 11 da noite e desabou nos braços da amiga antes mesmo de entrar. Júlia a puxou para dentro, abraçou forte e repetiu: Eu vou matar ele. Eu juro por Deus que eu vou matar aquele homem. Mas Isabela só conseguia chorar, repetindo entre soluços: Ele não acredita em mim, Ju. Ele não acredita. E o pior de tudo, ela estava grávida de 2 meses e ainda não tinha contado para ele. De volta à cobertura vazia, Felipe andou pelos cômodos como um fantasma. Encontrou coisas dela espalhadas, um livro aberto na mesinha de cabeceira, uma xícara de café pela metade na cozinha, um casaco esquecido no sofá. E então, debaixo da cama, ele viu algo que fez o coração dele parar. O guardanapo. Aquele guardanapo velho, amarelado, que ele tinha usado anos atrás na cafeteria do prédio. Pegou o guardanapo, sentou no chão e, pela primeira vez desde que tinha expulsado ela, realmente pensou: por que ela guardaria isso? Por que alguém que só queria dinheiro guardaria um guardanapo velho por 3 anos? Felipe segurou o guardanapo contra o peito e desabou. Começou a chorar, depois a gritar, socando o chão, gritando o nome dela até a voz ficar rouca. Rodrigo o encontrou 4 horas depois, bêbado no chão do quarto, abraçado ao guardanapo, murmurando: O que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Rodrigo esbofeteou Felipe na manhã seguinte. Uma bofetada forte, seca, que ecoou pela cobertura vazia e deixou a marca vermelha na cara dele. Felipe estava sentado no chão da sala ainda, com a mesma roupa do dia anterior, fígado destruído de tanta cachaça, olhos vermelhos e inchados. Rodrigo estava tremendo de raiva. Você destruiu a única mulher que te amou de verdade, seu idiota. Você acreditou na Viviane? Na Viviane? A mesma cobra que te traiu no altar e roubou sua empresa? E você acreditou nela ao invés da Isabela? Felipe olhou para o amigo sem conseguir responder, porque Rodrigo tinha razão. Tinha toda a razão do mundo. Rodrigo jogou outro envelope na frente dele, esse cheio de documentos. Eu contratei um perito em áudio. Levou 2 dias, mas ele conseguiu provar. Os áudios são falsos, Felipe. Montados com inteligência artificial pegando frases soltas da Isabela, de vídeos das redes sociais da Júlia. As fotos dos depósitos são reais, mas são do contrato. Claro que ela estava depositando o dinheiro, você estava pagando ela. E eu achei o detetive que a Viviane contratou. Ele confessou tudo por 20 mil reais. Tá tudo aqui, toda a verdade. Viviane forjou tudo. Felipe pegou os documentos com as mãos tremendo, leu tudo e sentiu a alma ser esmagada pelo peso da culpa. O que ele tinha feito? Meu Deus, o que ele tinha feito com ela? Felipe foi atrás de Viviane como um furacão. Invadiu a cobertura dela em Moema com 2 seguranças e 3 advogados, jogou os documentos na cara dela e falou com uma voz tão gelada que ela ficou branca. Você vai pagar por isso. Eu vou te destruir de todas as formas possíveis. Vou processar você por difamação, falsificação de provas, assédio. Vou te deixar tão pobre que você vai ter que morar debaixo da ponte. E eu vou adorar assistir. Viviane tentou chorar, implorar, seduzir, mas Felipe já tinha ligado para a polícia. Ela foi presa 2 dias depois e a investigação revelou mais crimes: sonegação de impostos, fraude fiscal, até tráfico de influência. Viviane Castro ia passar os próximos 10 anos na cadeia. Mas nada disso importava se Felipe não achasse Isabela. Ele procurou por 3 meses. Contratou 5 detetives particulares,
colocou anúncios em rádios, jornais, redes sociais. Júlia recusou falar com ele, bateu a porta na cara dele 3 vezes. Ameaçou chamar a polícia se ele voltasse. Você a destruiu! Ela chorou por 40 dias seguidos. Não te merece, seu monstro! Felipe implorou de joelhos na frente do salão dela, na frente de todas as clientes, sem vergonha nenhuma. Por favor, Júlia. Por favor, eu preciso encontrar ela. Preciso pedir perdão. Preciso consertar o que eu quebrei. Mas Júlia só disse: ela não quer te ver nunca mais. Esquece ela. E fechou a porta. Era uma terça-feira de tarde, início de janeiro, quando Rodrigo finalmente encontrou ela. Praça da República, centro de São Paulo, vendendo brigadeiros gourmet numa barraquinha improvisada. Ele ligou para Felipe desesperado. Achei ela, chefe, achei. Mas tem algo que você precisa saber. Felipe nem esperou ouvir o resto. Desligou, correu para o carro, dirigiu os 15 quilômetros em 20 minutos, estacionou errado, saiu correndo pela praça procurando feito louco. E então viu ela. Isabela de avental rosa, cabelo preso num coque bagunçado, sorrindo tímida para um cliente. E grávida. Muito grávida. Barriga enorme de uns 5 meses, talvez 6. Felipe sentiu as pernas falharem, mas se forçou a andar. Cada passo era uma tortura, porque ele sabia que merecia ser rejeitado, merecia levar um tapa, merecia todo o ódio que ela pudesse sentir. Isabela viu ele se aproximando e congelou. A colher que segurava caiu no chão. Felipe parou a 3 metros dela. E então, na frente de toda a praça cheia de gente, ele caiu de joelhos. Literalmente de joelhos no chão sujo da praça. Isabela, por favor, me escuta. A voz dele saía quebrada, desesperada. Eu sou um idiota. O maior idiota que já existiu. Eu acreditei naquela cobra ao invés de acreditar em você. Eu te expulsei. Eu te machuquei da pior forma possível. As lágrimas começaram a cair pelo rosto dele sem controle, e todo mundo na praça parou para assistir. Eu te amo, Isabela. Eu te amo desde o primeiro dia que te vi esfregando aquele chão 3 anos atrás. Você é a única coisa real que já aconteceu na minha vida inteira de mentiras e traições. Você me ensinou a amar de novo. Me ensinou que eu não estava morto por dentro. E eu joguei isso fora por medo, por trauma, por ser um covarde. Ele apontou para a barriga dela, chorando ainda mais. Esse bebê é meu. Por favor, diz que é meu. Por favor. Isabela tinha lágrimas descendo pelo rosto também, mas não respondeu. Felipe continuou. Casa comigo, Isabela. Casa comigo de verdade. Não por contrato, não por dinheiro, não por fingimento. Casa comigo porque eu não consigo viver sem você. Casa comigo porque nesses 3 meses eu morri um pouco todo dia longe de você. Casa comigo porque nosso filho, nossa filha, nossos filhos, seja lá o que for, merece ter um pai que aprendeu a amar de novo por causa da mãe mais incrível do mundo. A voz dele estava alta agora, gritando, e a praça inteira assistia em silêncio. De repente, começou a chover. Aquela chuva fina e romântica de filme, molhando os dois, e Felipe nem se mexeu, continuou de joelhos esperando. Isabela limpou as lágrimas, mas elas continuavam caindo. São gêmeos, Felipe. Um menino e uma menina. E sim, são seus. Felipe soluçou tão alto que as pessoas da praça sentiram o coração apertar. Por favor, amor, por favor, me dá uma chance. Uma única chance de passar o resto da minha vida compensando esses 3 meses de inferno que eu te causei. Eu vou passar cada dia provando que você não errou em me amar. Cada dia, Isabela, até o meu último suspiro. Isabela olhou para ele, para aquele homem poderoso destruído de joelhos na frente dela, molhado pela chuva, implorando. E finalmente falou, a voz saindo fraca. Levanta, Felipe, por favor, levanta. Ele levantou e ela andou até ele, colocou a mão no rosto dele molhado pela chuva e pelas lágrimas. Você me destruiu, me partiu em 1000 pedaços. Eu chorei tanto que achei que ia secar por dentro. Felipe fechou os olhos aceitando cada palavra como a punição que merecia. Mas Isabela continuou, e ele abriu os olhos cheio de esperança.
Minha mãe me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance, principalmente quem reconhece o erro e vem de joelhos pedir perdão. Ela sorriu através das lágrimas. Eu te amo, seu idiota. Ainda te amo. Nunca parei. E então, ela o beijou, ali mesmo, debaixo da chuva, e a praça inteira aplaudiu e gritou de emoção. O casamento aconteceu 2 meses depois, simples, mas lindo, no jardim da casa nova que Felipe comprou em Higienópolis. Júlia foi madrinha, Rodrigo foi padrinho, e choraram os dois feito crianças, quando Isabela entrou de vestido branco simples, barriga enorme de 8 meses. Felipe esperava no altar com um sorriso que iluminava o rosto inteiro, e quando ela chegou perto, ele sussurrou só para ela ouvir: "Você tá linda, a mulher mais linda do universo." A cerimônia foi rápida, emocionante, e quando o padre falou: "Pode beijar a noiva", Felipe a beijou tão apaixonado que todo mundo riu e aplaudiu de novo. Os gêmeos nasceram 3 semanas depois, Miguel e Sofia, perfeitos, saudáveis, com os olhos escuros do pai e o sorriso da mãe. Felipe tatuou os nomes dos 3 no peito, do lado do coração: Isabela, Miguel, Sofia. "Para nunca esquecer quem me salvou de mim mesmo", ele explicou. A vida deles virou aquela rotina linda e caótica de pais de gêmeos. Noites sem dormir, fraldas, mamadeiras, risos, choros, amor. Isabela voltou a estudar, fez faculdade de administração, virou sócia da Mendes Construções. Felipe aprendeu a trocar fraldas, dar banho, fazer os bebês dormirem cantando aquela música Shallow, que ela cantarolava anos atrás. 3 anos depois, numa tarde de domingo, a família estava na piscina da casa. Felipe segurava Miguel e Sofia de boia, ensinando eles a nadar. Os dois rindo e jogando água nele. Isabela estava sentada na beira, grávida de novo, esse sim planejado e desejado. Felipe nadou até ela, beijou a barriga, depois beijou ela. "Eu te amo, não tem como explicar o quanto." Isabela passou a mão pelo cabelo molhado dele. "Eu sei, eu também te amo." Felipe apoiou a cabeça na barriga dela, ouvindo o bebê mexer, e disse baixinho, mas que ela ouviu: "Você não vendeu sua virgindade naquela noite, amor. Você comprou minha alma. E eu pago essa dívida todo santo dia pelo resto da vida, com todo o amor que eu tenho. E ainda é pouco."